bom dia para vocês que estão com a gente na nossa programação deste sábado, agora 11 da manhã, 46 minutos. Hoje, 28 de fevereiro. Tem gente aí, ó, dividida entre comemorar aniversário hoje ou amanhã, primeiro dia do mês de março, né? Este ano não é bissexto, o próximo ano que a gente vai ter 29 de fevereiro será no ano de 2028, porque tem aquela regra, né, a cada 4 anos. Então, os nossos parabéns aí para quem nasce no dia 29 de fevereiro. Deixa eu te mostrar como é que o Recife está neste momento. Algumas nuvens no céu aqui da capital pernambucana, mas o sol já apareceu, a chuva também já apareceu nesta manhã de sábado aqui no Recife. E já um dos nossos assuntos será a previsão do tempo, não somente aqui para a região metropolitana, mas também para o interior do estado. Já a gente traz essas informações para você. Agora, a gente já vai aqui, ó, acionar Bianca Carvalho para descomplicar um assunto que está na vida de todo mundo e na boca do povo. Mas será que todo mundo sabe o que é e como funciona o algoritmo? Chegou a hora de entender tudinho. Eita, gente, o Cantinho de Descomplicar hoje vai entrar num assunto que a gente ouve o tempo inteiro. E às vezes a gente repete, só que a gente repete porque ouviu alguém falar. Tipo assim, mas você tá vendo isso aí na tua rede social por conta do algoritmo. Aí às vezes você diz, tá mandando isso aqui pra mim o tempo inteiro, deve ser o algoritmo. Se você parar pra perguntar assim, mas o que é algoritmo? Muita gente vai ficar, travou, não sabe dizer o que é algoritmo. Algoritmo. O que é que você acha que é algoritmo? Eu tenho algumas ideias do que seja algoritmo, mas é claro que eu não estou sozinha aqui. Chamei George Valença, que é professor, que é doutor em computação, engenharia de software, o homem sabe tudo desse negócio. Eu estava vendo, assim, George, que algoritmo, quando a gente olha lá, tenta descobrir o que é, aí tem conjunto de instruções que ajudam, né, as instruções ajudam o computador a resolver um problema que a gente dá para ele. É isso. E como é que é isso? Quem é que ensina o computador? Quem dá esse conjunto de instruções? Perfeito. Conta pra gente. Obrigado primeiro pela oportunidade, Bianca. É um prazerzão estar por aqui, falando em nome da Rural, do nosso grupo Aspas, e descomplicando um pouco o que é ciência e o que é algoritmo nesse momento, né? Descomplica, vamos lá. Então, a gente tem nos algoritmos um conjunto de instruções ou de regras para, diante de uma entrada, ou seja, diante dos dados que são passados, ele dá um resultado. Esse é um algoritmo clássico, seria um algoritmo padrão, um algoritmo mais fixo, com resultados pré-determinados. Só que a gente vai ter os algoritmos que mais são usados hoje em dia, ou os que a gente mais discute, que são os algoritmos de inteligência artificial, que eles não têm essa previsibilidade, que eles trabalham com inferência, eles trabalham com probabilidades, com estatísticas, então eles vão trabalhar com quantidade de dados muito maior. Eles vão analisar contexto, para a partir de modelos que eles possuem, que são pré-treinados, darem um resultado que é esperado, mas você não tem garantia de que é exatamente aquele resultado que você vai receber. Ele vai aprender com o passar do tempo. Mas, professor, eu fico pensando assim, veja, porque é isso que eu vou dar de exemplo. A gente, quando traz o quadro Descomplica, a gente quer levar a discussão e a entrevista para o nível mais básico, para que todo mundo entenda. Se todo mundo que está assistindo não entender, eu já não atingi meu objetivo. Sim. Então, vamos tentar pensar o seguinte. Veja se isso não é algoritmo. Eu adoro cachorro. Tudo de cachorro eu olho, eu curto. Aí agora, tudo que eu abro me apresenta coisa de cachorro. Aí as pessoas dizem, isso é o algoritmo. O algoritmo entendeu que você gosta de cachorro e está apresentando coisa de cachorro. Eu procuro uma viagem, uma vez eu fui para os Lençóis Maranhenses, aí procurei o preço de passagem na internet. Homem, até hoje, toda vez que eu abro o computador tem lá promoção para Barreirinhas, para visitar os Lençóis Maranhenses. Eu fico dizendo, rapaz, eu tenho que ensinar esse algoritmo que eu já fui, eu não quero mais ir para Barreirinhas. Algoritmo é isso, não é? Algoritmo é isso. Esse é um tipo de aplicação dos algoritmos, esse também é um tipo de algoritmo. A gente vai dizer que esses são os algoritmos de recomendação de conteúdo ou de moderação de conteúdo. A gente vai dizer que esses aí em particular, que são os que estão chegando para você na rede social, eles são os de recomendação de conteúdo. Eles são algoritmos de inteligência artificial que vão considerar todos os seus padrões de uso. Então, eles vão ver, por exemplo, o que é que Bianca conversou quando ela estava conversando com alguém lá nas DMs, que são aquelas mensagens privadas do Instagram, por exemplo. Onde é que Bianca também clicou? O que é que Bianca sempre fez aqui? Qual o histórico de navegação dela?
De onde é que Bianca está digitando? Ela está do Nordeste, ela está fora do país. Então, todos esses tipos de dados são usados por um algoritmo de inteligência artificial, que nesse caso é um algoritmo de recomendação de conteúdo, para trazer respostas para você. Que no caso, o que é que ele imagina? Que você quer saber mais sobre viagens, que você quer saber mais sobre os gatinhos, ou sobre cuidar de um animal. Porque ele olha tudo que você fez e ele infere, por isso que são algoritmos de inferência de probabilidade, que Bianca quer ver mais sobre viagem. Poxa, que Bianca quer entender mais sobre os gatinhos. Eu entendo, mas eu fico assim pensando, professor, vê só. E se eu não quiser que o algoritmo saiba tanto sobre mim? Aí como é que eu faço? Porque eu sei que às vezes tem, talvez você saiba disso também, uma coisa assim que diz navegação anônima, que você coloca lá para você, quando for fazer pesquisa no Google, lá, sei lá. Aí você não quer que o computador, que a internet saiba o que é que você está procurando. Tem alguma maneira de a gente não deixar o tal algoritmo saber para onde a gente vai, do que a gente gosta, o que a gente consome? Tem alguma maneira de fazer isso? Veja, uma maneira que assim impeça que ele saiba tudo é muito difícil. Agora, a gente tem formas de deixar menos pistas para ele, menos rastros do que a gente é online. Então, por exemplo, quando você diz assim, George, tem uma forma de navegar que é anônima. Eu abro uma aba anônima. Isso é uma forma de você deixar menos rastros. George, eu vou fazer uma busca agora, mas eu não vou estar logado no meu e-mail na hora dessa busca. Isso também é uma forma dele não associar aquelas suas pegadas digitais ao seu e-mail, que é a maneira como você se loga, por exemplo, na rede social. Então ele faz, caramba, Bianca, quando fez uma busca no navegador, estava com esse e-mail. Esse meu e-mail que ela usa, e é um sistema que eu me conecto, eu rede social, para pegar dados dela. E esse e-mail tem o rastro digital dela. Então, se você usa uma aba anônima, não se conecta com seu e-mail, e se você também tem práticas diferentes para deixar menos pistas, você muda. Por exemplo, se você olhar uma rede social e você não curtir nada, você está dando menos indicativo do que você curte, do que você gosta. Mas se você botar o coraçãozinho, se você curtir... Você deu uma pista para ele. Se você coloca texto, caramba, Jorge, agora eu vou usar nesse final de semana a rede social, eu vou comentar muito. Ele vai saber o que é que Bianca pensa, a maneira como ela se expressa, as vírgulas que ela coloca, os emojis que ela utiliza, tudo isso é utilizado para modular o seu comportamento. Porque quanto mais ele vai entendendo, caramba, Bianca é uma pessoa que é aqui, eu entendo que ela gosta muito de viagem, e de viagem para o Nordeste. Então, o que ele faz como algoritmo? Ele vai fazer com que os parceiros dessa empresa, que é uma empresa de tecnologia, consigam oferecer o produto, que é viagem, para a Bianca, para conseguir fechar negócio. Então, o que a empresa quer, a empresa de tecnologia, é ser uma grande, infelizmente, atravessadora. Uma atravessadora. E esse algoritmo, vou tentar trazer você mais ainda para esse meinho aqui onde estou com o George. Esse algoritmo, gente, é um observador silencioso. Ele não diz ali para você... Tô te vendo. Mas ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo. E isso não necessariamente é ruim. Ele também te passa algumas preferências. Por exemplo, vai que você curtiu lá tudo quanto é de publicação de um cantor de brega funk. Sim. Você curte aquilo lá. A internet vai te apresentar um monte de coisa de brega funk. Porque viu que você curtiu o brega funk. Não é? É isso aí. Se você disser, Jorge, eu agora, no fim de semana, vou curtir, não outras coisas, mídia social, eu vou curtir músicas diferentes. Eu vou dizer pra ele o que é que eu gosto, quais as músicas que eu mais gosto. Eu vou lá no final daquela música e vou dizer, curti. Quando você botar a Bianca uma música, acabar aquela música, na segunda-feira, ele vai puxar, caramba, eu sei o que Bianca gostou, foi brega funk. Ela tava ouvindo muito, então eu vou trazer mais brega funk pra ela. Aí Bianca gostou de MPB, música popular, então vai lá. Exato. Raramente ele vai trazer coisas novas pra você. Ele Isso vai fazer vale com pra filme também? Isso vale pra filme, pro streaming. Só que são outros tipos de dado que você vai ter ali. É o tempo de visualização daquele filme, daquela série. Aí ele tem dizendo assim, um filme que você pode gostar, uma série que você pode gostar. Perfeito. Significa que o algoritmo, esse observador silencioso, esse cara que sabe de tudo, Isso aí. ele se ligou naquilo que você assiste e está te oferecendo aquilo. Isso. Né? Ele está oferecendo que vai facilitar. Vou pegar um mote muito importante da sua fala. Vai facilitar a sua navegação. Porque pode ser que no streaming você diga, caramba, eu adoro, eu sou apaixonado por documentário, de true crime, por exemplo. Então você vai ter mais acesso àquele tipo de documentário que você curte tanto, mas aí vamos para o lado negativo. A plataforma, ela consegue, de maneira tão precisa, entender quem você é, muito mais do que você, que ela vai induzir o seu comportamento de formas que você não gostaria. Então ela vai fazer você ficar retido, retida, por muito mais tempo. Vai fazer você ter pouca percepção do que o tempo está passando. Porque ele traz para você, esse algoritmo, coisas que estimulam você a ficar ali dentro. Ele vai estimular a tua permanência ali na rede. A sua permanência. E o cérebro da gente... A gente até fez uma figurinha, Jorge. Deixa eu te mostrar essa figurinha aqui.
A gente preparou uma figurinha, e essa figurinha assim, né? O cérebro da gente, né? Ele tá olhando. Sim. Aí tá passando ali, né? Tá passando. Aí maquiagem, sapato, roupa, e o cérebro lá, olhando e curtindo. Ou não, O ou não livro, curtindo. o produto cosmético, a maquiagem. Ele tá vendo lá, e ele vai ficando assim, né? Gosta, não gosta. Aí já vai ficando, ele vai morgando, daqui a pouco ele vai ficando cansado, e ele vai... Eu não sei, essa coisa do algoritmo deixa a gente um pouco assustada. Eu fico assustada com isso. É normal. E é bom a gente ter esse tipo de inquietação, porque a gente muda a atitude também, né? E também em relação a preço, sabe? Quando você pensa no consumo, eu tenho impressão, essa coisa tão poderosa de algoritmo, isso é poderoso, não é? É poderoso demais. Muito. Que eu às vezes entro para procurar o preço de alguma coisa na internet e uma amiga entra perto de mim. Aparecem coisas para minha amiga com determinados preços e aparecem coisas para mim com outros preços. Aí eu fico pensando... Peraí, danado é isso. Por que para ela veio opção tal e tal e tal, com preço mais para cima, e para mim só veio coisa de liso? Um preço lá baixo. Eu posso pagar mais, né? Aí eu fico dizendo assim, mas será que o preço que eu estou vendo é mesmo o preço mais barato? Ou será que o preço que eu estou vendo é mesmo o preço de uma opção boa? Sim. Como é que o algoritmo interfere nisso, na precificação das coisas? É uma pergunta interessantíssima, porque a gente, de fato, tem, não só ali nas mídias sociais, ou nas plataformas que a gente mais utiliza, a gente vai ter isso que é uma precificação dinâmica, mas também a gente pode ter nos algoritmos até do transporte. Então, a precificação, a gente entende, embora não exista essa transparência, as plataformas não tenham confessado isso para a gente, mas a gente entende e consegue concluir que existe sim uma precificação dinâmica. Como é que a gente pode dar um pouco de checada ou evitar que isso ocorra? Vamos pensar nessa linha, né? Então, se você pede para sua amiga que está em Minas Gerais dar uma conferida e ver, caramba, o preço está igual. Então, bom, eu acho que essa precificação não está tão dinâmica assim. O preço, pelo visto aqui, não é igual para nós duas. Mas, infelizmente, a gente não tem um botãozinho transparência. Eu quero saber se você está com esse preço agora e se esse mesmo preço está sendo oferecido para o meu amigo. A gente não tem como. É meio que um processo assim, de interpretação. E, George, isso acontece estimulando também a polarização. A gente aqui, no Descomplica, a gente tem muito cuidado de não citar político, nada, porque a gente não quer influenciar nesse sentido de se você é esquerda, se você é direita, de onde é que você é. A gente está aqui para descomplicar. Mas, por exemplo, uma pessoa que curte o conteúdo de determinado grupo político, se ela vai lá, segue aquela pessoa lá, curte postagem de uma pessoa que pensa de determinado jeito, só vai aparecer aquilo para aquela pessoa. Só vai aparecer aquilo. E aí, sabe o que acontece? A pessoa fica sabendo só de uma parte da informação. Ela desconhece outra. Porque a outra parte não aparece para ela. Exatamente. Não é verdade isso? É exatamente, você está certíssima. A gente vai dizer que são... Mas isso é um perigo. Isso é um perigo, porque você segue num viés de confirmação a hora toda. Então, se você, Bianca, segue um partido político, X, e segue políticos daquele partido, X, e com aquele viés da política, X. Só vai aparecer X. Só vai aparecer X para você, porque o algoritmo quer que você siga por mais tempo. Como é que eu vou fazer com que Bianca fique mais tempo? Mostrando o que eu acho que ela entende que ela gosta, que é esse X, por mais tempo. Só que aí Bianca só vai entender aquilo. Ela não Bianca vai abrir a cabeça para mais nada. Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Que é o que a gente vê hoje. Bianca vai ficar na bolha, porque as plataformas de mídia social em particular, entre todas as plataformas que existem, plataformas educacionais, mas as de mídia social, elas são feitas para criar essas bolhas porque elas são produtivas para a mídia social. Se você coloca a Bianca num quadrado e você diz que ela é essa pessoa que gosta disso, que curte isso, é mais fácil você fazer negócio. É mais fácil você trazer para a Bianca um político que eu sei que Bianca vai apreciar. E aí também você está do lado daquele político, você está lá do lado daquela marca, daquele produto, daquele serviço. Se eu coloco para a Bianca conteúdos diversos, se eu faço a Bianca sair da bolha, estourar aquela bolha e ter contato com muita coisa, eu começo a ter uma Bianca que ela é mais autônoma e não o que a plataforma quer. Pois é, mas aí era tão legal, né, se a gente tivesse esse algoritmo amigo que quisesse que eu expandisse meus horizontes, mas o danado é que o algoritmo ele apresenta para você uma coisa que ele estudou do teu comportamento, porque o cara é ninja. É ninja. Esse algoritmo, ele é psicólogo, ele é psiquiatra, ele é sociólogo, ele sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo. E isso que você tratou aí para a gente agora, trouxe, isso me lembra um outro nome aqui que eu acho que cabe muito nisso que você está falando, que é um design de manipulação. Perfeito. Ele está sempre manipulando a gente, ele está usando as nossas informações e está tentando manipular a gente, não é? Está tentando manipular. Eu vou colocar para você mais um exemplo para a gente pegar até um público que não é só de adultos, mas principalmente de crianças e adolescentes, que é um público que a gente trata muito nos nossos estudos, nas nossas pesquisas.
Algoritmos de mídias sociais são muito importantes, mas a gente tem também que falar da maneira como as funcionalidades de jogos são criadas, que são outras plataformas. Então, nas mídias sociais, nos jogos, aquelas funcionalidades, ou seja, aqueles recursos, aquelas telas, interfaces, o que você está vendo ali, aquilo dali é feito de maneira muito estratégica para que você clique onde eles querem que você clique, para que você conclua processos que eles querem que você conclua. Então, quando a gente tem um programa como esse, que é um esforço maravilhoso, né, que você, que a Globo faz, para explicar, caramba, existe uma manipulação em nível de interface. Eu, cidadã, posso olhar aqui que esse jogo está fazendo com que exista uma classificação e aparece o meu nome lá em cima. Esse jogo está me conduzindo a comprar, a apostar, a fazer aquilo lá. E eu quero sair disso. Eu quero sair, o tigrinho está me viciando. É, o tigrinho. Uhum. Então, tudo isso é uma forma de dizer, caramba, como o tigrinho é fofinho. O tigrinho não é fofo à toa, né? O tigrinho está ali para seduzir você, para parecer que ele é ingênuo. Não é. O barulhinho do tigrinho, a moedinha caindo, aquilo tudo são formas, artifícios de design. Colocar no diminutivo já é uma coisa que dá uma fofurinha, né? Já dá uma fofurinha. Você disse a palavra certa, fofura. Exatamente. É verdade. Então, mas caminhando já para o fim, o que a gente pode extrair? Eu sempre gosto de terminar o programa dizendo alguma coisa para que as pessoas saiam daqui, primeiro, entendendo o assunto de que a gente tratou, que é algoritmo, e também pensando sobre como que elas vão fazer daqui para frente. O que você acha que é importante para a gente fazer nesse sentido? Porque eu sei que o algoritmo ele induz, ele influencia, ele conduz, mas ele não pega a minha mão e coloca lá para teclar, para consumir, ele não faz isso com a minha mão, né? Concordo. Ele não puxa o seu braço, né? Não, ele não puxa o meu braço. Eu ainda tenho minha autonomia. Então, o que você sugere para a gente? Vamos pensar só na visão do cidadão. Não vou falar de empresa de tecnologia. Na visão dele mesmo, do cidadão. Na visão do cidadão, do usuário. Estou perguntando a George, que é professor, mas estou perguntando a George cidadão. Usuário, já é cidadão usuário. Primeiro, acho que a gente tem um processo que já está sendo feito aqui nesse momento de letramento, que é informação, conscientização. Então, se você sai desse momento de escuta, as pessoas estão assistindo em casa e disserem, caramba, eu sei que agora um jogo pode me manipular. Eu sei que agora eu estou perdendo tempo porque eu estou ali. Eu sei que agora apareceu para mim uma sugestão e que se eu clicar, se eu curtir, se eu encaminhar, ele vai estar aprendendo mais sobre mim. Então, por exemplo, se aparece uma propaganda para você de que tem uma loja que tem uma promoção de bolsa ou de produto cosmético, não clique ali. Você vai no site daquela loja, fecha o seu algoritmo aqui, seu Instagram, por exemplo, e pesquisa aqui. Porque esse fato de encaminhar para um amigo, para uma amiga, de clicar, de dar uma olhada, de passar aquele carrossel com várias fotos, isso tudo ele está consumindo, está entendendo mais sobre você. E ele vai entregar para você mais formas de você consumir. Então, esse letramento de dizer, eu tenho autonomia, eu sei que eu tenho uma aba anônima para navegar que vai me proteger mais, eu posso, às vezes, testar 2 conexões para ver se o preço muda, eu vou entender que esse algoritmo está me viciando, está criando dependência, e são formas, aí é o letramento, de a gente ter mais consciência e a gente criar mais autonomia e ter uma tomada de decisão mais informada durante o uso. No mais, a mudança de prática. É as empresas se adequarem às novas legislações, a LGPD, ao ECA Digital, que foi sancionado recentemente. Estatuto da Criança e Adolescente Digital, né, gente? Que maravilha, a né? Lei de Proteção de Dados, que o professor falou, né? LGPD e tudo isso. Ninguém está dizendo, gente, que algoritmo é ruim. A gente não está falando isso. A gente está dizendo que é preciso ter cuidado. Facilita um bocado a vida, facilita. Isso. Deixa a experiência mais agradável, deixa. É muito legal. Você recebe um monte de coisa que você gosta, mas é preciso ter cuidado. É preciso também ter norma. Isso. Fiscalização. Exigir delas. Política pública. Perfeito. E exigir delas. Perfeito. Professor, muito obrigada. Obrigadíssimo. Foi um prazerzão. Muito obrigada. Muito legal. Vamos continuar descomplicando isso para que você também entenda o que fazer quando uma coisa chega para você o tempo todo. Mas por que chega? Chega por isso. Algoritmo. Cheiro. Até sábado. É bom, né? Descomplicar uma coisa que faz parte da nossa rotina. Falar em rotina, a gente vai seguir falando sobre o uso do celular, das redes sociais, que mudaram a forma como nos relacionamos. O problema é quando esse uso se torna descontrolado. A pessoa esquece quem está por perto e fica online o tempo todo. Essa é uma queixa de muitos casais. Inclusive, esse hábito tem um nome em inglês, que é chamado de fubbing. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a ajuda de Lilian Oliveira. A gente está falando de casais, né, Lilian? Mas, infelizmente, às vezes a gente está conversando com uma pessoa próxima, um parente, um amigo, e está lá você conversando, ninguém olha no olho, né? É tão ruim. Boa tarde já para você.
Oi, Clarissa, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo. O celular virou uma ferramenta que praticamente é uma extensão do nosso corpo, né? E aí, nas relações, isso acaba se complicando. Você falou desse termo, desse comportamento, que foi identificado numa pesquisa internacional feita com mais de 700 pessoas, com em média 37 anos de idade. E eles perceberam algumas coisas, por exemplo, que casais que usam o celular durante as conversas têm menor satisfação conjugal, que essa questão de ficar interrompendo ali o contato para olhar o celular também gera uma sensação de rejeição. Tudo isso a gente vai conversar com o André Luiz Cabral, que é doutor em psicologia, veio aqui para conversar com a gente. Doutor, boa tarde. Fala para a gente então sobre os efeitos desse comportamento nas relações. Isso acontece nas relações de um modo geral, mas nos casais, né? Como é que isso impacta mais ainda? Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, telespectadores. É interessante trazer esse tema porque a gente está vivendo uma onda no uso do celular. E como você falou, o celular ele entra como um terceiro nas relações. Então, quando a gente, enquanto seres sociais, a gente precisa se relacionar e a gente se constrói com as relações sociais. Os saberes, todo compartilhar conhecimentos vem dessa relação. E muitas vezes o celular, atravessando a gente, impede que aconteça essa comunicação e essa troca, né? Com relação aos casais, a gente observa a necessidade de validação que a gente tem na relação com o outro, a necessidade de atenção, a necessidade de acolhimento. E de repente eu vou em busca dessa atenção, eu vou em busca desse acolhimento e eu olho para esse outro e esse outro está com a atenção voltada no aparelho. Então gera em mim um vazio, uma frustração. E aí outros sentimentos, né? O que é que ele está olhando nesse celular? O que é que ele pode estar ou ela está fazendo nesse celular que ele não olha para mim? Então pode vir algumas fantasias negativas, como ciúme, por exemplo, o medo. Gera desconfiança, outros comportamentos também, né? Isso pode acabar com a relação, né? Isso pode acabar com a relação se for muito frequente. A ideia é amar mais e usar menos o telefone celular. E um assunto que a gente pode também puxar dentro desse contexto é a questão dos pais para o filho, né? A gente observa da mesma maneira a necessidade desse filho de se relacionar e de aprender com esses pais. E muitas vezes o olhar diminui, a atenção diminui. Então esses filhos, eles sentem também esse vazio desses pais que muitas vezes estão ali concentrados no aparelho celular. A vida toda da gente está no celular, né? Causa um impacto emocional, né? Queria que você falasse dessa questão da sensação de recompensa, porque muitas vezes os pais e os filhos, enfim, quem está ali naquela relação que envolve o celular, acaba não interagindo tanto e buscando essa validação, essa recompensa no aparelho, né? Quais são as consequências disso? É muito importante, porque gera uma relação viciante, Lilian. A gente tem um sistema que a gente chama no cérebro de sistema de recompensa, que está muito associado à compulsão, à comida, por exemplo, ou ao uso de substâncias. Quando a gente coloca algo que gera prazer, pode ser que a gente sinta a necessidade de repetir esse prazer. E quanto mais a gente coloca para o nosso corpo, para a nossa mente, o treinamento de que existe prazer dessa ação, que é usar o celular, a gente quer repetir. Então, acaba sendo uma relação viciante. Quando eu não dou para o meu corpo, quando eu não dou para o meu cérebro, começa a gerar um mal-estar. Eu preciso daquele objeto, eu preciso dar. Aí a gente pega o celular novamente e passa horas sem sentir o tempo passar. Existem formas de contornar isso? Sim, aí é preciso a gente tornar consciente primeiro, porque muitas vezes é inconsciente. A gente acaba tendo essa relação como algo normal. O normal no sentido de frequência, né? Todo mundo usa, passa a ser um comportamento validado por toda a sociedade. E aí a gente precisa tornar consciente de que existem malefícios com a intensidade desse uso, a frequência desse uso. Então, principalmente limitar esse uso, né? Limitar esse uso, estabelecer encontros quando você vai para eventos, especialmente aqueles que você vai conversar, deixar o celular um pouquinho de lado, pega no final,
né, daquele evento, ou se vai olhar o celular, avisa para o outro, olha, eu vou olhar essa mensagem, mas logo em seguida retoma a conversa, tornar consciente de que é preciso deixar o celular um pouquinho de lado e se relacionar melhor, com mais qualidade. Isso, André, muito obrigada, viu, pelas informações. Por enquanto, André Luiz é doutor em psicologia, falando aí desse comportamento. Clarissa. Muito obrigada, Lília. Seguimos com o NE1, com outros assuntos. Prefeituras do Agreste estão contabilizando os prejuízos das chuvas fortes que atingiram a região nessa semana. As cidades mais afetadas foram Jupi, Garanhuns e Jucati, onde uma rodovia estadual foi destruída pela força da água. Assim está este trecho da PE 182, rodovia estadual que dá acesso a Jucati. Devido às chuvas, o terreno cedeu, deixando os moradores ilhados. Sem nenhuma passagem da entrada para o centro da cidade e do centro para diversos bairros. Homens e máquinas tentam abrir caminho para tentar restaurar um pouco da mobilidade por aqui. Um cenário assustador. A força da água tirou vários postes do lugar. Até ontem, apenas 30% da cidade tinha energia elétrica. Rapaz, eu nasci nesse município aqui, nessa cidade, ninguém nunca ouviu falar o volume de água tão grande como aconteceu agora. Essa bueira aqui, essa pista aqui, nunca passou água por cima. E agora você viu o que aconteceu, rompeu. Isso aqui virou um mar d'água no momento. Leandro Dias, coordenador da Defesa Civil do município, fala das ações que estão sendo feitas para atender as pessoas em áreas de risco. Desde as primeiras horas do dia, por volta de 5 horas da manhã, a gente já estava de pé, dando assistência às famílias, quando a gente foi fazer o cadastro e foi ver a situação que essas famílias se encontravam. Tem sido feito algumas passagens para tentar obstruir, porque até então não tem acesso de carro à cidade. Então está sendo construída uma nova ponte ali para que seja facilitado esse acesso à cidade. E em Jupi, o município vizinho, o que chamava a atenção era esta carreta fora da pista, que quase tombou. Nós viemos até o local, às margens da BR-423, e aqui está a carreta. Ela ia no sentido Jupi-Garanhuns, carregada de cimento, quando o motorista foi surpreendido pelo volume das águas do rio Xatá. Quando eu cheguei perto da ponte, que o carro acabou de passar por mim, não dava para ver por causa da baixa. Aí, assim que eu cheguei na ponte, o carro aquaplanou, perdi a direção do carro. Eu consegui trazer ele aqui até aqui próximo, para vencer a correnteza, só que nessa parte estava mais fundo. Aí o carro acabou que puxou para cá e entrou naquele buraco, eu consegui virar o volante para a esquerda, aí o carro caiu dentro. Em meio ao pânico, enquanto se protegia da correnteza, em cima da cabine da carreta, o motorista Silas Nascimento fez estas imagens do celular. Impressionante como subiu rápido o nível do rio. Em Garanhuns, a parte mais atingida foi o distrito de São Pedro, com vários pontos de alagamento. De acordo com a Defesa Civil, até ontem, o acumulado do mês de fevereiro estava em 193,60 milímetros, o que representa aproximadamente 6 vezes mais do que o que foi visto no ano passado. Só para comparar, em fevereiro de 2025, choveu 30,50 milímetros. Segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, até ontem já haviam sido cadastradas para receber ajuda 183 famílias, o que corresponde a 475 pessoas. Sim, está sendo feito o cadastramento de todas essas famílias, inclusive o cadastramento que está sendo feito é o cadastramento que o próprio Ministério nos fornece para essas situações de calamidade e emergência, e nesse cadastro a família já nos diz se realmente tem um local provisório para esse abrigamento ou se vai ficar no abrigamento que está sendo montado pelo próprio município. A Secretaria de Defesa Civil aqui do nosso estado está acompanhando tudo isso que vem acontecendo nas cidades afetadas pela chuva. Algumas medidas já foram adotadas, também tem orientações importantes para a população. E quem nos conta é Mário Carvalho. A Defesa Civil do Estado está acompanhando a situação no local e também em salas de monitoramento como essa, onde é possível ver a situação do tempo em tempo real. Eu vou dar uma palavrinha com o Coronel Clóvis Ramalho, secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco. Como é que vocês estão acompanhando tanto lá no local quanto aqui nessa sala de monitoramento?
Exatamente. Aqui nós acompanhamos, em parceria com a APAC e as agências nacionais de meteorologia, toda a pluviometria que cai aqui no estado de Pernambuco. E aí a gente emite, né, os alertas de emergências através da plataforma IDAP, que vai para a população que está cadastrada na plataforma. E se caso haja uma evolução nesse sistema, a gente emite o Defesa Civil Alerta, que é o disparo no smartphone do alerta visual e sonoro para que as pessoas deixem o local ali do local de risco, da área de risco, que não é o caso aí das chuvas que ocorreram nos últimos dias. Quais são as informações sobre desabrigados e desalojados? Nos últimos dias, as cidades mais impactadas foram no Agreste, Jucati, Jupi e Calçado. Lá, começando por Calçado, tem uma ponte que liga a cidade a uma rodovia estadual, ela colapsou, caiu, e tem lá, até o momento, 8 famílias desabrigadas, onde a Prefeitura, juntamente com nossas equipes de apoio a desastres, estão lá dando o suporte com itens de ajuda humanitária e fazendo a gestão dos abrigos. Além do DER, já está adotando todas as ações de restabelecimento para recuperar uma via paralela, dando acesso à cidade e já iniciando os trabalhos de recuperação dessa ponte. Em Jupi, foi afetado mais a área rural, também nossas equipes estão em colaboração com o município, fazendo o levantamento de danos e preparando para as ações de restabelecimento. Tem 8 famílias também que foram afetadas e mais na área rural. Em Jucati foi a situação mais complexa. Lá, mais de 20 famílias foram afetadas, o acesso à cidade foi bem danificado. Também o DER, de imediato, por determinação do governo do estado, já iniciou e já concluiu, inclusive, um acesso paralelo, dando fluidez às pessoas na cidade. Qual é a principal orientação para as pessoas que moram aí no entorno dessas cidades? Acompanharem os avisos da Defesa Civil do Estado, os avisos da APAC, as orientações da sua Defesa Civil Municipal, que ela vem acompanhando conosco, toda a evolução do quadro de chuvas, e elas detêm ali todo o conhecimento para fazer a informação e o manejo das pessoas para os locais seguros, a depender da complexidade, né, dos sistemas que venham a impactar nesses municípios. Secretária, muito obrigado pela entrevista. Eu volto ao estúdio. Cidades que ficam preocupadas, né, com essa previsão do tempo agora para este dia, né, para este sábado e também para os próximos dias. A semana foi de muita aflição por lá. Teve a emissão de alerta para o tempo nessas cidades durante toda a semana, né? E Bruno Fontes vai nos trazer as informações, não somente para o interior, mas também para a região metropolitana sobre essa previsão do tempo. Bruno, boa tarde. Oi, Clarissa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou com o Everaldo Silva aqui, nesse plantão de sábado. Olha, primeiro, nós estamos aqui no Recife, na região central, atrás da estação Joana Bezerra, nessa ilha aqui, região central do Recife. Muitas nuvens e um tempo muito, muito quente mesmo, bem abafado, 30 graus agora. Nós estávamos falando no carro de como esse tempo está estranho, né? Não está ventando, muito sol. Então, também é bom as pessoas terem, claro, essa atenção em relação a esse tempo no Recife, em relação ao sol forte. Em relação às outras regiões, como você estava mostrando agora, o Mário Carvalho, com o secretário-coronel de Defesa Civil aqui de Pernambuco, nós também fizemos outras consultas, atualizações em relação a isso com o Clima-Tempo e também com a APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Essas duas fontes oficiais que ficam o tempo todo monitorando o tempo aqui. E olha só, tanto o Clima-Tempo como a APAC, eles estão afirmando que existe sim um alerta, uma atenção em relação ao sertão central, principalmente para as cidades de Salgueiro e Uricuri, porque choveu forte na madrugada. Agora pela manhã esse tempo melhorou, mas há uma previsão, tá? Isso é uma previsão de chuva forte agora à tarde em Uricuri e Salgueiro e também aqueles municípios que ficam ali naquela transição região central, sertão central e também em relação ali já perto de Petrolina. Um outro alerta
E existe também para a região agreste, aí você vai ter o agreste setentrional e o agreste um pouco da zona da mata, possibilidade de chuva, mas essa sim seria uma chuva mais leve, isolada, isso na parte da tarde. Essa previsão serve tanto para hoje, sábado, quanto também para amanhã. Esse clima muito quente aqui na capital, possibilidade também de chuvas aqui na capital, região metropolitana. E um outro ponto, aqui essa possibilidade, quando eu falei em agreste setentrional e também zona da mata, aí tem alguns municípios que eles também afirmam que pode chover mais forte. Nazaré da Mata, aquela parte ali daquela região que faz exatamente essa passagem, né? Saindo da zona da mata em direção ao agreste setentrional. Inclusive, estivemos ontem em Limoeiro, há também uma previsão de chuva para Limoeiro, Surubim, Nazaré da Mata. Então é bom as pessoas ficarem bem atentas, nós vimos aí, claro, seguindo fontes oficiais, porque há, sim, essa previsão de uma chuva muito forte, mas isso voltado mais para o sertão do estado e chuvas aqui também isoladas tanto na região metropolitana, como também aqui no agreste setentrional e zona da Mata Norte. É isso, Clarice, eu volto com você. É isso. Bruno Fontes, muito obrigada por nos trazer essas informações, então, de chuva para Pernambuco nos próximos dias, mas com uma maior preocupação, então, para o agreste e para o sertão. E uma dica bacana, né, Bruno, a gente está sempre atento às redes sociais da APAC. A APAC é aquele tracinho embaixo, oficial. Por lá, os meteorologistas estão sempre atualizando, né, o que é que eles preveem para os próximos dias. Daqui a pouquinho o Bruno Fontes volta com outras informações. Ele estava falando de sol, de tempo mais abafado, e aí a gente vai te mostrar esse tempo e, claro, também o trânsito com essas imagens ao vivo. Vamos dar uma circulada, te mostrar agora, 12h22, como é que tá, por exemplo, aí, ó, bairro do Arruda, Avenida Beberibe, bem pertinho do estádio do Santa Cruz. Aqui à direita, os motoristas seguem para Água Fria, à esquerda, os motoristas seguem em direção ao Mercado da Encruzilhada. Sinal aberto agora para quem está na Professor José dos Anjos e segue em frente. Vai sair exatamente ali na Avenida Norte, na esquina do Sesc, de Casa Amarela. Movimentação aí intensa nesse trecho. Ali mais adiante a gente vê um monte de motorista ali, ó, fazendo um retorno, onde tem essa linha que ela é contínua, e onde tem essa linha contínua não pode fazer retorno. O motociclista pegou a contramão. Impressionante como a gente ao vivo, a gente olha, ele segue, ó, na contramão e vai pegar de novo e vai seguir na contramão, gente. Olha só, desculpa, ao vivo a gente acompanhando sem capacete, duas pessoas, né, na moto, as duas pessoas sem capacete, e foi-se embora na contramão aí da Avenida Beberibe. Impressionante isso. Vamos seguir com outras câmeras. Avenida Norte, a gente vai para lá, nesse cruzamento aí com a João de Barros, à direita quem segue lá em direção à Macaxeira, à esquerda para quem vem para o centro do Recife. Movimentação tranquila e sol aí bastante forte nesse trecho. Também temos imagens de Olinda, da Pan-Nordestina, aqui nesse trecho onde tem a câmera exatamente, é um sinal de trânsito. Por isso que a gente não vê aqui, ó, à direita, nenhum carro passando em direção ao Recife. E aqui à esquerda estão os motoristas esperando o sinal abrir para seguir em direção ao litoral norte e também a Paraíba. Recadinho importante para quem mora Camaragibe, São Lourenço da Mata. A partir de amanhã, passageiros que dependem do ônibus devem acompanhar as mudanças nas linhas que atendem essas duas cidades, tá? Essas mudanças fazem parte das ações preparatórias, né, para as obras de reforma e ampliação do terminal integrado de Camaragibe. O terminal atual vai ser totalmente desativado. Seguinte, uma das principais mudanças será aos domingos. A linha 2491, é a linha que liga São Lourenço lá para o terminal integrado de Camaragibe, vai ser suspensa aos domingos. E aí, para amenizar o impacto, os passageiros aos domingos vão contar com reforço na linha 2490, que é a que faz TI Camaragibe, TI Macaxeira, só que essa linha vai ter um ponto final lá em São Lourenço da Mata. E aí, durante os domingos, a linha vai circular exibindo lá no letreiro esse destino, São Lourenço, TI Macaxeira. O Grande Recife Consórcio de Transportes informou que placas indicativas vão estar lá no para-brisa dos ônibus para facilitar, né, que o passageiro identifique esse percurso. Se você ficou com dúvida, tem um telefone de contato, que é da Central de Atendimento ao Cliente do Grande Recife Consórcio, 0800 081 158, 0800 081 158.
E a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho a pagar R$100 mil de indenização por discriminar e assediar 8 funcionários aqui do Recife. As informações estão no G1 Pernambuco. Se você apontar a câmera aqui para esse QR Code que está na tela, você vai direto para a reportagem. Segundo a terceira turma do TST, os trabalhadores recebiam um tratamento diferente, porque foram nomeados por meio de uma liminar depois de um concurso. E aí o tribunal decidiu, por unanimidade, condenar a CBTU por danos morais coletivos. E entre as queixas denunciadas estavam a diferença no fardamento e também a proibição de frequentar algumas reuniões de trabalho, mesmo que o cargo desses funcionários fosse o mesmo cargo de outros empregados. O G1 entrou em contato com a CBTU, mas até agora não recebeu nenhuma resposta. 12h26, vamos falar um pouquinho de alimentação e saúde. Vamos falar da folha de louro, que é uma erva muito conhecida por quem cozinha. E ela é muito usada no preparo do feijão para ajudar na digestão. Mas algumas pessoas também já descobriram outros benefícios desta planta. De tempero a chá, o fato é que a folha de louro é vista cada vez mais como uma aliada da saúde e também uma aliada do bolso. É assim que a maioria das pessoas conhece o louro. Seco, mais escuro, quebradiço. A versão desidratada concentra aroma e sabor e é a que domina as bancas dos mercados. A folha está presente na rotina de muita gente, seja na comida ou no chá. Seu Milton, por exemplo, está sempre no mercado de Casa Amarela para comprar tempero. Na casa dele, a folha de louro é usada para dar sabor à comida. Normalmente no feijão, no cozido, numa dobradinha, esporadicamente no arroz, ele dá um aroma diferente. Faz parte da cesta do tempero. No box, onde seu Heraldo trabalha, a procura dos clientes é normalmente para esse uso, como tempero. Geralmente é mais para temperos, culinário. Para outra função, ainda não. Falta mais informação. Dona Rosa adora o gostinho do louro. No feijão, pode ser preto, mulatinho, menos o macaça, essas outras não, mas o feijão eu acho necessário. Não muito, é uma folhinha. Dá um gosto forte. Dá um gosto. E quando eu já boto no fogo. Quando eu vou temperar, já vai com tudo. Já Ivanise, a filha dela, prefere usar como chá. Antes da caminhada, já estou emagrecendo até para eliminar gordura e é diurético para mim. O uso da folha de louro no feijão e em outros alimentos tem uma explicação. Além de ser saborosa, a erva ajuda na digestão. O professor de biologia e farmacêutico explica que esse costume brasileiro tem comprovação. Quando tem lá o chamado empachamento, né, quando a pessoa fica com aquela barriga estufada, né, ele acaba ajudando ali na questão da eliminação de gases também, no próprio fluxo intestinal, para que aquela digestão ali ela possa correr de modo mais natural, né, diminuir aquela sensação, né, pesada que as pessoas muitas vezes acabam tendo. E a folha também oferece outros benefícios. Por ter ali uma propriedade que ataca micro-organismos, né, as bactérias, ele acaba ajudando na própria conservação dos alimentos, né? Então isso faz com que o alimento também, além de um bom gosto, né, ele possa ter ali uma maior durabilidade ali para que você possa consumir, né? Esse cheiro forte dele, justamente de óleos que estão presentes ali. Eles de fato, eles têm uma indicação ali, né, pela composição deles, que para uso anti-inflamatório muito forte, né? E estudos mais recentes, tanto com pessoas como com animais, têm demonstrado que ele dá uma baixa nesse índice glicêmico aí. Interessante, né? E aí a Natália Dielu bateu um papo com uma nutricionista e a gente vai ver agora dicas de como podemos tirar melhor proveito também da folhinha de louro. A gente está agora com a nutricionista Alana Cabral, que vai falar para a gente sobre o uso da folha de louro, porque no feijão todo mundo já conhece, mas dá para aproveitar esse sabor também, Alana, em outros grãos, né? Estou vendo aqui que você separou algumas coisas para a gente, temperos que combinam, formas de fazer esse grão de bico.
Sim, dá para fazer o uso tanto em grãos, e aí entra o grão de bico, a lentilha, o feijão também, mas nas carnes de panela, sopas, além do chá, que já é o mais conhecido de todo mundo. Somente até para os hipertensos é interessante utilizar dos temperos naturais, muito mais para reduzir o consumo do sal também. A folha de louro também entra aí nesse meio. Como se pode fazer isso? Falando dos hipertensos. Não, dos hipertensos, por exemplo, vai preparar um feijão ou um grão de bico e ao invés de colocar sal, você pode colocar a folha de louro, refogar também com esses temperos. E aí entra o cúrcuma, o açafrão, a pimenta, dá para fazer também com a cebola, o alho e o coentro. E o chá? Qual é a forma correta de fazer o chá? Também não pode exagerar na quantidade. Não, também não. Mas, assim, poucas folhas, umas 3 folhas, assim, você deixa ferver na panela, tampa um pouquinho, ou senão você pode fazer no infusor. E quando você for servir, você retira a folha. E ele tem mais essa ação, assim, que ajuda na digestão, né? E também na questão dos gases, das flatulências. Você já ferve, então, a água com a folha? Isso, já ferve com a folha. E em relação a... Falando desses grãos, né? Vocês que são nutricionistas chamam leguminosas. Sim. Mas, assim, no popular... assim como o feijão, todos esses outros grãos, como o grão de bico, lentilha, eles têm gases, né? Então, quando você coloca de molho e usa também a folha de louro, ajuda? Ajuda. Então, assim, por exemplo, nesse caso do grão de bico ou do feijão, no mínimo 8 horas, mas pode até 24 horas de molho, e você fazer a troca da água, porque tem alguns fatores que atrapalham a absorção de outros nutrientes e causam gases, que a maioria das pessoas sente esses gases quando não fazem o remolho, né? Que a gente chama de remolho, mas no popular é molho. Então, assim, a folha de louro também ajuda nessa questão de dar essa aliviada também nos gases, que às vezes também é o que está causando no grão de bico. E aí você coloca dentro da panela mesmo, quando você bota os temperos juntos, tem que botar em outro momento específico, como é que funciona? Não, dentro da panela mesmo, na hora de refogar. Quando você for refogar o alho, a cebola, os temperos, você pode pôr a folha de louro. Já ajuda. Na panela de pressão? Na panela de pressão também. Ou numa panela normal, como por exemplo numa carne de panela ou uma sopa. Então, o louro é ótimo. É ótimo, é maravilhoso. Mas sempre lembrando que precisa ter uma alimentação ajustada, uma prática de exercício físico atrelado a isso. Queria que você explicasse o que é o efeito diurético. Sim. E se a folha de louro ajuda nisso mesmo? Na verdade, o efeito diurético é muito mais para eliminar a retenção, né? Então, algumas pessoas... De líquidos. De líquidos, isso. Então, algumas pessoas fazem assim, não, eu emagreci tomando chá, mas, na verdade, melhorou os hábitos no geral, e o chá, ele ajuda na retenção hídrica. Então, ele tem muito mais essa função de eliminar essa retenção de líquidos do que de causar o próprio emagrecimento. Então, a gente já quebra esse mito que o próprio chá de louro leva ao emagrecimento. Assim como outros chás, né? As pessoas dizem, estou tomando chá, emagreci 10 quilos. Isso, a dieta de chá, a dieta da sopa, por exemplo, então, não é dessa ordem. E o efeito para pessoas com diabetes? Na verdade, assim, tem muito mais uma proposta de não evitar um pico de glicemia, mas o mais importante é que seja uma refeição completa. Então, não só carboidrato, então você mesclar com proteína, porque é isso que vai ajudar na questão do diabético a reduzir o pico de glicemia. Então, é uma refeição que ela é baixa no nosso termo, né, de carga glicêmica. Deixa eu trazer para você uma dica para o fim de semana, o tradicional bacalhau do bonde. Amanhã, a partir do meio-dia, em frente ao restaurante Sabor de Pernambuco, na Rua da Guia, no Recife. Já anota aí na sua agenda. E tem também uma celebração da cultura popular, o Festival Internacional Mamulengando Pernambuco, que vai até amanhã no Shopping Carpina, aqui na Zona da Mata. O encontro reúne mestres, artistas, pesquisadores e grupos do Brasil e de outros países, tá? Como Peru e Moçambique. A programação é toda de graça. O evento também promove oficina de confecção de bonecos e venda de produtos artesanais. As apresentações vão de 13h até as 18h e hoje tem a apresentação de pastoril, exibição de documentário, show com o trio Pé de Serra e também encenação, claro, de teatro de bonecos com a companhia Sorriso Encantado e com a companhia Mamulengo Fuzuê. Amanhã tem espetáculo com o Mamulengo Tirateima, com o grupo peruano Cholito em Los Andes Mágicos, Fique Chique, e com a companhia moçambicana Banana Vaidosa. E agora a gente vai conhecer mais sobre um projeto social que atende jovens de comunidades, oferecendo cursos de graça e em diversas áreas. Além de conhecer, vamos ver essas oportunidades também. Bruno Fontes está de volta e vai nos trazer essas informações. Bruno. Vocês podem imaginar, construir, pensar narrativas também, e dialogar
Clara, e é muito bacana ver esses jovens. Eu estou aqui no auditório jornalista Geneton Moraes Neto, jornalista que era da Globo, fez muita história, já partiu, mas também influencia toda uma geração. E quem está com esse projeto é Angola Comunicação, e o nome do projeto, Fala que Alimenta. E veja só, esses jovens que estão aqui têm entre 18 e 29 anos, eles estão no 4º módulo. Cada módulo tem um tema. Esse aqui é o Fala que Alimenta. Inclusive, eu vi agora há pouco no telão com o Everaldo, mas eles mudaram a projeção. Tinha assim, a favela falando para a favela. Eles ensinam essa linguagem. O tema agora é sobre alimentação saudável. E daqui a pouco eles saem, eles vão para as ruas aqui, Ilha do Coque, vai por aqui, Joana Bezerra, eles vão fazer filmes, vão fazer então filmagens de ambientes que vendem então alimentação. Eles vão em busca da alimentação saudável. E muita gente bota em redes sociais, inclusive já tem grandes comunicadores aqui da periferia, a Flora, que está dando essa palestra, daqui a pouco eu vou falar com ela. Ela é estudante de jornalismo, ela é ativista, ela é poetisa e está ensinando para esse pessoal todo. E a Catarina é uma das coordenadoras, é da Angola Comunicação, e estava aqui toda alegre me explicando, tudo bom, o que é que vocês buscam, o que é que vocês querem ensinar a esses jovens. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a quem assiste a gente. Realmente estou muito feliz porque eu sou uma jovem de periferia que tem a comunicação como mobilização, e é isso que a gente está buscando aqui com esses jovens. Assim, na verdade, o conhecimento ele já tem, né? A ideia é que a gente possa fortalecer esse conhecimento em comunicação, mas trazer a pauta da alimentação adequada e saudável, porque não tem ninguém melhor do que os próprios jovens falarem para as próprias juventudes sobre isso, né? Essa aqui é uma iniciativa do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, com apoio da Humani, execução da gente da Angola Comunicação e realização da Prefeitura do Recife. Então, muito massa, está aqui no 4º módulo hoje presencialmente. E esse módulo, então, é exatamente para falar da alimentação saudável. A gente já teve um módulo específico sobre esse tema e agora todos os outros módulos que envolvem criatividade, inteligência artificial e como esse, que é audiovisual, eles colocarem esse conhecimento em prática. Como é que a gente pode fazer a comunicação, de fato, uma ferramenta que leve esse tema da alimentação saudável para parecer que não seja tão distante, para que, de fato, a gente fale da nossa cultura alimentar, que a gente fale de uma alimentação com menos gordura, uma alimentação que olha ali para o feijão, para o arroz. Segue aí o guia alimentar da população brasileira, né? Que usa menos ultraprocessado e que também combate desinformação. Tem muita desinformação com relação à alimentação rolando sobre dietas, né? Enfim, de todo jeito. Tem que ser uma pessoa transmitindo isso de forma correta. Mas as juventudes têm esse conhecimento, estão fortalecendo esse conhecimento aqui. E, assim, tem as suas estratégias de fazer isso. E a gente está contribuindo para fortalecer isso e multiplicar esses agentes de transformação de alimentação nas comunidades. Vem cá para eu conversar. Jaqueline, me disseram que você aqui é fera. Passe para cá. Tudo bom? Tudo bom. Boa tarde, parabéns por estar participando desse curso. Eu já soube que você é assistente social. Sim. E por que você quis, então, fazer também parte de vir para cá, né, aprender? Boa tarde para você. Boa tarde. É muito importante, principalmente porque a gente que trabalha na área social tem que levar essa informação de uma forma mais didática para as comunidades. Então, esse curso é uma ponte, né, para a gente levar como se alimentar melhor para as comunidades e várias formas de se alimentar, de ganhar renda. Então, assim, é uma oportunidade muito massa de estar aqui, aprender e levar de uma forma muito massa como a gente pode se alimentar de uma forma de segurança alimentar. E assim, chama a atenção porque você é um assistente social e a profissão de assistente social é exatamente o social, né? Você quer isso, você quer ensinar essas pessoas o que elas precisam de uma alimentação saudável. Sim, essa mediação e essa informação, levar a informação aonde não chega, principalmente porque é uma pauta muito importante, como se alimentar, e também a questão de várias formas da gente poder, por exemplo, se alimentar de sobras de alimentos que a gente também pode desperdiçar, mas a gente vai ali, vai aqui, a gente vai aproveitando, né? E Fica com a gente aqui. Eu vou acompanhar mais vocês e daqui a pouco a gente vai trazer então outros exemplos. E parabéns, viu? Clarissa, daqui a pouco a gente volta com essa garotada, esses jovens que podem inclusive mudar o nosso estado, o nosso país, né, com essa comunicação correta, né, essa comunicação que eles estão aprendendo. Eu volto com você.
com essa inspiração. Até já, viu, Bruno? Vamos aproveitar para fazer um rápido intervalo e aí a gente traz outros destaques, então, do projeto social que atende crianças e adolescentes do bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. É um outro projeto, viu? Até já. O Grupamento Tático Aéreo, aqui de Pernambuco, tem a primeira mulher operadora aerotática. É a Virgínia Falcão Ferraz, de 32 anos. Virgínia está realizando um sonho e também fazendo história. É o caminho aberto para outras mulheres que também desejam entrar no grupamento. No alojamento feminino, cada peça do uniforme tem uma função. Macacão, colete, equipamento de segurança para trabalho em altura. Tudo o que é necessário para entrar em ação. E pela primeira vez, a etiqueta presa ao colete tem o nome de uma mulher. Virgínia Falcão Ferraz, de 32 anos. Agente da Polícia Civil, agora integrante do Grupamento Tático Aéreo. Eu me formei em Direito e a partir daí eu decidi que queria prestar concurso na área policial. E foi quando surgiu o concurso da Polícia Civil aqui de Pernambuco e eu consegui ingressar em 2018 na corporação. Passei 7 anos trabalhando na Delegacia de Homicídios e ano passado, em 2025, eu fui lotada aqui no GTA, no Grupamento Tático Aéreo. Foi quando eu dei início a essa jornada de querer realizar o curso de operadora aerotática. Em 18 anos do Grupamento Tático Aéreo, nenhuma mulher havia sequer iniciado o curso de operações aerotáticas. Depois de todo esse tempo, em 2025, foi a primeira vez que 4 mulheres chegaram a iniciar a fase preparatória junto com Virgínia, mas apenas ela chegou até o final. Foram meses de treinamento intenso. Provas físicas rigorosas, simulações aéreas, avaliações técnicas e psicológicas. Pronto, é o curso de maior dificuldade que nós temos aqui no estado. Depois do curso do BOP, nós temos o curso do CIOSAC. E em seguida vem o nosso curso de tripulante aerotático. Então é um curso complicado, difícil. São jornadas que se estendem de dia à noite, madrugada, né? E a carga emocional e o suga físico é muito intenso. É tanto que nós tivemos mais de 150 inscritos, 29 começaram o curso e apenas 16 terminaram, incluindo a nossa querida Virgínia. É uma decisão um pouco desafiante, mas quando o desejo está no coração, o sonho, ele vem independente do gênero, né? Enquanto mulher, a gente passa por diversas provações ao longo da vida e diante de um curso operacional, ainda mais. Sempre vai ter ali quem vai olhar para você, vai lhe julgar pela sua aparência, vai dizer, tem um rosto muito menininha, tem um porte físico pequeno, ela não vai dar conta. Fizeram apostas aqui de que eu não duraria nem um dia. Mas eu fui lá e provei para todo mundo que, independente das nossas características femininas, independente da nossa feminilidade, das nossas particularidades, nós também podemos ser, sim, operacionais, nós temos competência para exercer aquela função diante de treinamentos e dedicação. E antes mesmo de saber quando o curso seria aberto, Virgínia se dedicou por quase 2 anos a treinamentos físicos diários. Existia todo um time, toda uma preparação. O apoio do meu marido, que é personal, me preparou fisicamente, com toda essa preparação física, a parte muscular e também nutrólogo, nutricionista, todo um time, uma equipe de massoterapeutas que vinham fazendo parte e torcendo por mim. Não só familiares e amigos, pessoas que chegaram junto, deram uma dica, emprestaram material. E tudo isso, todas essas pessoas por trás ali, torcendo por mim, era o que me mantinha firme nessa jornada. O Grupamento Tático Aéreo reúne forças de segurança pública do Estado, como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Com o apoio de aeronaves, as equipes atuam nas mais diversas situações. Em salvamentos na água, em resgates em áreas de difícil acesso, no transporte aeromédico e no suporte a ações policiais em terra.
O trabalho dos operadores aerotáticos é acompanhar as missões do alto, garantindo apoio rápido, preciso e seguro para equipes e vítimas. Essa função, ela me enche os olhos de forma a saber que a minha atuação está sendo benéfica para a sociedade pernambucana. Virgínia, agora formada, vai poder atuar ao lado de quem abriu caminho para mulheres aqui no grupamento. A tenente Luana, a primeira piloto do GTA. 2 pioneiras, agora na mesma equipe, mostrando a força e competência das mulheres em missões de alto risco. Ela carrega agora a responsabilidade desse pioneirismo como operadora aerotática. Isso pesa para a gente um pouco, sabe, de representatividade, mas é esse o papel que a gente exerce, é esse que a gente tem que abraçar. E a gente é abertura de portas para muitas outras mulheres, né? E a gente tem que ser apoio, a gente tem que ser abraço, a gente tem que ser unida nesse sentido, né? Virgínia concluiu um dos cursos mais exigentes do GTA. Pela primeira vez, uma mulher alcança esse marco na história do grupamento tático aéreo. Uma vitória que quebra barreiras e mostra que lugar de mulher é também no ar. Mas a minha intenção sempre foi essa, operar com segurança, mostrar que, independente do sexo, a gente pode sim atuar com toda a competência e responsabilidade que essa função exerce, que essa função cobra. Incrível essa história. Ó, 12h48, Sabrina Rocha, chega pra cá. Muito boa tarde pra você. Boa tarde, acostumada a dar bom dia. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, gente. Sempre bom esse encontro aqui nesse plantão de sábado. Me conta o que é que eu vou ver você contar, falar lá no Globo Esporte, já já. Então, Clarissa, não é um dia qualquer, é véspera de clássico. Isso por si só já tem um peso danado, né? Verdade. E clássico em final, aí merece uma cobertura ainda maior. Esporte e Náutico devem ter 2 mudanças no gol, vamos falar sobre isso. O torcedor rubro-negro estava bem satisfeito com o goleiro Raul, não é isso? E ele deve perder a titularidade. Vamos falar também da importância desse título para os treinadores. Sim. Porque é o seguinte, o Roger Silva, né, quer ser campeão pernambucano, porque vai ser marcante, primeiro título estadual dele. Já o Hélio dos Anjos quer entrar numa prateleira aí, ó, entre os técnicos que mais conquistaram o nosso pernambucano. Daqui a pouco, e falo do Santa Cruz, gente. É isso. O técnico chegou, Claudinei, já detectou o problema do Santa. Eita, coisa boa. Então é isso. Vamos te assistir. Só dar um recadinho sobre essa questão do clássico, que o metrô do Recife acabou de informar que vai circular amanhã, das 5 da manhã até as 11 da noite, para atender os torcedores, então, desse clássico, que vai ser na Ilha do Retiro. Isso. Já te assisto, viu? Bom trabalho. Beijo. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, gente. Deixa eu te contar, trazer em detalhes para você a notícia que está em destaque no G1 Pernambuco. Um motociclista que fazia manobras arriscadas no meio da rua atropelou 2 mulheres em Prazeres, Jaboatão. Se você apontar seu QR Code aí para seu celular para esse QR Code, você vai para essa reportagem que está aí, ó. Está lá no G1 Pernambuco. Seguinte, o acidente foi na Avenida Almirante Dias Fernandes. Os atropelamentos foram registrados por câmeras de segurança. As 2 mulheres se feriram. Uma delas com mais gravidade, sofreu fraturas na mão, uma pancada na cabeça e precisou ser internada. Segundo os frequentadores lá da área, é comum ver motociclistas empinando moto nessa avenida. Vai lá no G1 que você vai ver essa notícia completa. Lília Oliveira está de volta agora ao N1. Vem para cá para a gente conversar com ela. Hoje você trouxe um tema polêmico entre os casais. Chegaram perguntas pelo canal Globo e você está de volta para poder responder, Lília. Pois é, Clarissa, a gente está falando de como esse uso excessivo do celular tem prejudicado as relações afetivas, relações amorosas, e aí a gente recebeu algumas perguntas que eu vou passar para o André Luiz, que é o doutor em psicologia que está conversando com a gente hoje. A Lorena Lima perguntou assim, se o phubbing pode ser considerado um sinal de vício ou dependência do celular, e como identificar quando esse uso passa do limite, André? É verdade, pode sim, e é importante a gente olhar a frequência e intensidade do uso. No caso, quantas vezes a gente olha o celular por dia? A gente vê uma média de que o Brasil está entre os 3 países que mais olham o celular. A gente precisa de mais pesquisas no nosso território, que a gente tem muitas pesquisas fora, mas no nosso território não. Então, quando a gente fala dessa relação do vício, é justamente isso. É mais frequência e o tempo também aumenta, né? Eu não só olho rapidamente, muitas vezes. Eu olho e passo horas ali naquele momento me relacionando com o celular. Quando eu vi, já se passaram 3, 4 horas e eu estava olhando uns vídeos bem simples.
Isso, olha, o André Melo perguntou assim, o que as pessoas podem fazer na prática, né, para reduzir o phubbing no dia a dia e melhorar a qualidade das interações sociais. Repito, que é importante a gente tomar primeiro consciência. A gente está vivenciando uma onda que parece ser algo normal, mas a gente precisa saber que isso tem efeitos. E um dos efeitos é a gente se relacionar menos com os nossos parceiros, os nossos filhos. Então é importante que a gente estabeleça horários para que a gente use esse aparelho. Menos aparelho e mais relações sociais. É mais saudável. André, muito obrigada, viu, pelas informações. A gente falou aqui do phubbing, que é um termo que foi trazido por uma pesquisa internacional sobre esse uso excessivo do celular, que acaba ali prejudicando as relações amorosas entre casais, e a gente abrangeu também isso para as relações que envolvem ali famílias, né, pais, mães, filhos, enfim. A gente sabe que o celular está presente no nosso dia a dia e esse uso tem que ser consciente, tem que ser também limitado, né, Clarissa? Volto contigo. Essa reflexão serve para todas as nossas relações. Muito obrigada, Lilian Oliveira. Agora a gente vai acionar mais uma vez Bruno Fontes, que está mostrando um projeto social que atende jovens com cursos de graça. Bruno. Clarissa, está acontecendo aqui no Compaz, Joana Bezerra, a gente falou agora há pouco, é um projeto da Angola Comunicação, é gratuito, é o Fala que Alimenta, e aí quem está com essa comunicação hoje, explicando o audiovisual, alimentação saudável, e eles vão sair daqui a pouco aqui para fazer então essa filmagem, é a Flora Rodrigues, é uma pessoa muito bacana, bem conhecida nas redes sociais, é uma comunicadora. Flora, o que é que você agora, você vai para a rua com eles? E aí vai ensinar também a filmar com o celular, editar, como é que vai ser isso? Boa tarde para você. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Flora Rodrigues e hoje a gente está aqui. Nesse período da manhã foi um período que a gente pôde trocar sobre comunicação, sobre audiovisual, né? Principalmente para jovens periféricos, que muitas vezes o celular é o único recurso que tem para transformar o mundo. E a gente falar sobre alimentação, sobre audiovisual e como a gente pode utilizar essas ferramentas é o que a gente vai fazer agora no horário das ruas, da tarde, né? Aqui nas ruas. Fica aqui com a gente, eu vou correr. Ruíque, você está buscando esse curso por quê? Você é da linha do tiro, estava me falando aqui que você é fera. Sim, a maior motivação quando eu me inscrevi para Falar que Alimenta foi entender como que funciona essa questão da alimentação e como que eu poderia casar ela com a minha arte, como você citou, né, que é moda e design. Eu busco sempre formas de tentar falar sobre periferia através desse viés da moda. Aqui, por último, é a Jaqueline. Jaqueline, desculpe, Maiara. 20 segundinhos, você é nutricionista. Sim. É uma pessoa com deficiência visual, mas está fazendo um programa para levar essa comunicação para os jovens. Isso. Eu faço esse curso, né, para poder conseguir auxiliar o meu trabalho de forma mais sustentável, que é o que o curso, né, esse evento para a gente está fazendo. Exatamente. Muito obrigado, viu? Então é isso, Clarissa, está acontecendo, termina às 4h, tudo de graça, eles estão perto de terminar então essa formação. Eu volto com você. Muito obrigada, Bruno. A gente vai falar agora de um outro projeto que espalha luz, espalha sorrisos a pessoas carentes do bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. Agora, também espalha conhecimento para crianças e para adolescentes da comunidade. É a ONG Espalhando Luz, que foi criada há 13 anos e abriu turmas para ensinar espanhol e crochê. Aprender uma atividade nova é sempre um desafio, mas quando feita em grupo, tudo fica mais fácil. Os sábados das crianças e adolescentes que moram na comunidade Alto do Vento, no bairro de Sucupira, em Jaboatão, a partir de hoje serão assim, com linhas e agulhas de crochê e muita vontade de aprender. Eu acho que no futuro, entendeu? No trabalho, alguma coisa assim, que eu tiver vontade, né? Eu acho que vai ajudar. Aí hoje eu comecei a aprender a fazer o ponto alto com uma amiga minha. Eu tô achando muito interessante, gostei bastante e espero aprender mais. Como aqui é um projeto de crochê espanhol, eu gosto, né, de fazer crochê, eu aprendo mais pontos assim e é mais conhecimento para mim. A aula de crochê faz parte do projeto Espalhando Luz, que existe há 13 anos. Ele surgiu após a idealizadora Joana Diógenes vencer a luta contra o câncer. Desde então, ela e os voluntários doam tempo e afeto às pessoas assistidas pelo projeto. Desde então, a gente fazia ações apenas em hospitais, cânceres e tratamentos paliativos para crianças. Após a pandemia, a gente estendeu o leque e começou a
atuar em hospitais e ganhamos, né, nossa casinha. E hoje a gente atende crianças, atende adultos, a gente traz tratamento de saúde até eles. E tem esse leque que, fora as 64 famílias que a gente atende mensalmente. Toda última quarta do mês, a gente leva sopa para o Otávio de Freitas e para o HR. A gente atende de 100 a 150 pessoas, acompanhantes, pessoas que trabalham também lá, e já é uma ação nossa fixa, mensal. 15 crianças e adolescentes participam do projeto. Elas também fazem aula de espanhol. O responsável por ensinar o idioma é o professor Henrique. Ele conheceu a iniciativa em 2020, ainda na pandemia. De assistido, passou a ser voluntário e hoje retribui o carinho e a ajuda que recebeu, compartilhando conhecimento. A gente está no básico ainda, mas a gente vai do básico ao intermediário. Coisas básicas como saudações, números, profissões e etc. E o que essa aula traz para eles? Novas possibilidades, um idioma novo. Acho que abre portas também, eles saberem de outra língua, né? E muito conhecimento, que eu acho que é muito importante. A comunidade não tem opções de lazer ou formação. É aí que o Espalhando Luz entra, para tentar suprir essa necessidade com o espanhol e o crochê, atividades que trazem possibilidade de geração de renda. A Gerlane veio com a mãe e os irmãos e espera aprender bastante. Quero aprender porque ficar sabendo das coisas, né? Um pouco de cada coisa é bom porque ajuda e não depende dos outros para fazer as coisas. O Espalhando Luz conta com cerca de 50 voluntários. Gente que ajuda de longe na arrecadação de recursos e gente que está aqui todo dia, como o Tiago. Eu posso dizer com convicção que lava a nossa alma, né? Porque a gente poder doar um pouquinho do nosso tempo ao próximo é muito importante nos dias de hoje. Tudo isso é possível a partir da união de pessoas que querem fazer a diferença e também através de doações. Para ajudar é simples. Entre em contato com a gente pelo Instagram ou então pode falar com a gente pelo WhatsApp. O que vocês precisam hoje? Hoje a gente precisa mais de alimentos, cestas básicas, porque a gente precisa suprir a necessidade dessas famílias, né, que é o primórdio, em primeiro lugar, para a gente conseguir os outros passos. Ai, a gente vai ficar na torcida, viu? Que projeto lindo, parabéns. E sabe por que o QR Code está aí na tela? Porque vocês podem mandar para a gente aqui, para a nossa programação, para o N1. A gente ama mostrar esses projetos. Compartilha se você conhece algum que está precisando de ajuda também, que a gente faz a reportagem, a gente mostra aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te desejo uma excelente tarde, tá? E fica agora com o Globo Esporte, com Sabrina Rocha e tudo sobre a primeira partida da final do Pernambucano amanhã, Esporte e Náutico. Se cuida. Boa tarde.